com a gigaça do Deus, né? Tchau. Isso. Que a paz e teza com vocês. Nós hoje vai acabar essa série sobre o amor universal a partir da lógica humana. Nós hoje vai falar sobre o amor universal nas doutrinas orientais. E vamos resumir tudo numa só coisa, porque na verdade todas as doutrinas orientais têm uma base só. Então nós vamos falar o que é amar universalmente para essas doutrinas a partir de uma ideia humana, já que se nós falar em termo universal, vocês não vão compreender. E com isso nós acaba este tudo. E aí no final eu vou falar sobre o que nós vai fazer a partir da semana que vem, tá certo? Então, por enquanto, se tiver a pergunta, pode fazer. Então, se não tem a pergunta, vamos começar, né? O amar universal, dentro de todas as linhas orientais, Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, pode ser englobado no que foi chamado por Krishna de yoga. Eu vou começar falando do amor universal nas linhas orientais pela yoga. Porque vocês ocidentais não têm a menor noção do que é yoga. Para vocês, yoga é uma série de exercícios físicos, posições para relaxamento. Mas para Krishna, yoga não é isso. Yoga quer dizer o caminho entre o terrestre e o celeste. A caminhada entre livrar-se do material e atingir o espiritual é a yoga. E a ginática, as posições que vocês conhecem como yoga, só servem para uma coisa: para lhe ajudar a meditar. Elas não servem para relaxar, elas não servem para nada. Elas só servem para você meditar. Toda busca pela espiritualização, pela universalização oriental é feita através da meditação. Então nós precisamos começar a entender o que é meditar, para entender o amor universal de dentro da visão oriental. Meditar, diferente do que vocês imaginam, não é esvaziamento. É pelo contrário, é repensar os pensamentos. Aquelas posições da yoga são posições para que o corpo fique mais relaxado e com isso você possa concentrar-se na sua mente e recebendo o pensamento, repensando
repensá-lo o próprio pensamento. Repensá-lo em que sentido? Repensá-lo se aquele pensamento traduz um amor universal ou não. Esse é o caminho da yoga, o caminho meditativo. Repensar o próprio pensamento para ver se este pensamento traduz em si um amor universal. Mas como um pensamento pode traduzir amor universal ou não? Foi o que nós falou na segunda palestra. O seu pensamento tem como, quando, onde, porquê, para quê e dirige-se especialmente a alguém? Ele não traduz um amor universal. Então você precisa desapegar-se deste pensamento. É essa a base da busca do amor universal para todos os mestres orientais. Você precisa praticar a yoga, ou seja, o caminho entre a materialização e a espiritualização. E este caminho se consiste em você meditar o próprio pensamento para ver se aquele pensamento traduz uma ideia de amor universal ou não. Se traduzir, siga com o pensamento. Se não traduzir, liberte, deixe o pensamento embora. Esta é a busca em, vamos dizer assim, em primeiras palavras, do amor universal para os mestres orientais. Nós ainda vamos falar um pouco mais sobre esta meditação. Mas por enquanto, se tiver pergunta. Maria, Pai Joaquim, que significa sonhar com aranhas gigantes? Sonhei que fui atacada por aranhas. Acordei cheia de medo. Se puder, ensina-me a livrar-me disso. Não sei, você precisa pensar o que aranha significa para você. O código é seu. E este código está na essência, ou seja, naquilo que o objeto do sonho representa para você. Pense no que uma aranha representa para você. A Neila já entendeu, mas eu queria perguntar aqui também. Neis 11. Repensar para ver se o pensamento traduz o amor universal. Nesse caso, vou julgar. E aí? Vamos estabelecer a diferença. Você julga o outro ou a si quando vai buscar um certo ou um errado. Quando vai buscar um bom ou feio, ou mal, um bonito ou feio, um limpo ou sujo. Isso é julgamento. Agora, quando você vai repensar, meditar o seu próprio pensamento, você não vai julgá-lo. Você vai buscar nele se ele contém aqueles elementos que nós já falou, como, quando, onde, porquê, para quê e a quem. Se lhe vem um pensamento, por exemplo, dizendo que fulano é muito bonito, muito bom quando faz determinada coisa, este não é um pensamento que traduza o amor universal. Liberte dele. Você não julgou, constatou.
poculou dentro dele, vê se tem o elemento material, que é o elemento individual, o que individualiza o amor, como, quando, onde, por quê, para quê e por quem. Essas coisas individualizam, criam uma individualização de amor. Quando não há esses elementos, não há uma individualização do amor. Então você não vai julgar, você vai analisar e buscar a presença desses elementos. Se houver, liberte desse pensamento. Se não houver, deixe esse pensamento lá. Sangeneto faz uma observação. Já me alertaram sobre o cuidado que devemos ter ao praticar a yoga para não despertar a Kundalini. E a grande parte dos orientadores não sabe dos fortes efeitos desse despertar da Kundalini, que podem ser maléficos ao invés de ajudar. Desculpa, o maléfico só pode ser se você usar qualquer coisa de uma forma maléfica. Nada pode ser maléfico por si só. Se você despertar a Kundalini, que é uma energia interna sua, para o egoísmo, para fortalecer o seu eu material, aí sim, ela será maléfica a você, não a mais ninguém. Se ela maléfica a você, desculpa, porque essa energia vai prender você mais no eu material. Agora, se você a despertar para o eu espiritual, ela será uma grande ajuda para lhe ajudar a universalizar. Anderson, para meditar é preciso silêncio total ou independe disto? Para meditar é necessário o silêncio total, seu. Você pode estar numa sala, que a sala esteja em alvoroço, e você esteja em silêncio, não ouvindo nem te falando. Você precisa estar em silêncio, não o ambiente. Você precisa estar concentrado em você, não no externo. Não há necessidade de ambiente com essências, com vela, não. É preciso você estar interiorizado, você está em silêncio. Kim, só aproveitando a discussão aqui na sala, a Kundalini é uma cobra enrolada no caduceu. Você poderia explicar esse símbolo? É só um símbolo, é uma energia. O Anderson pergunta, devemos dispensar todos os nossos sentidos para o início da meditação? Sim, deve. Se você estiver vendo, você vai estar vendo, não vai estar olhando para dentro. Se você estiver falando, você não vai estar se ouvindo, vai estar falando. Você tem que se desligar. Por isso eu disse, você tem que estar em silêncio. Não importa o ambiente. O ambiente pode estar barulho. Você se volta para dentro. Você está em silêncio. Robbie Go. Muitas pessoas usam músicas relaxantes para ajudar na meditação. É melhor meditar com música ou sem? Não sei, se isso lhe ajuda a voltar-se para dentro, use. Se isso não lhe ajuda a voltar-se para dentro, não use. Não há isso. O que você precisa é se interiorizar. E se interiorizar no sentido de ouvir você mesmo pensando. Que vocês não ouvem vocês pensando. Vocês acham que a palavra está saindo. Mas antes de sair, o pensamento se formou. É preciso ouvir o pensamento. No universo. Pai Joaquim, o que o senhor conta sobre os portais que podem ser abertos? Este portal não é físico, não é dimensional.
é portal de consciências. Consciências que podem ser abertas. Atitudes conscienciais. Seria isso que seria, vamos dizer, abrir um portal. É você ultrapassar uma determinada consciência. Isso tem que ser feito. Você precisa ultrapassar a consciência humana para poder espiritualizar-se. Se você tiver a mesma consciência, ou seja, os mesmos valores que todos os seres humanos têm a respeito de uma coisa, você continua preso ao ser humano. Rash PM. E em relação à respiração durante a meditação? Se você for se preocupar em respirar de uma determinada forma, você não vai estar interiorizado. Você vai estar ligado ao nariz, ao pexo, aos pulmões. Não esqueça, você tem que ouvir lamento. E para isso você precisa se desligar do resto do corpo. Isso são técnicas para os orientais. Faz parte da cultura oriental. Para você não. É por isso que eu digo, vocês não conhecem a yoga. Vocês querem imitar. Desculpa, não, vocês não querem não. Listocelam imitações sem haver uma mudança consciencial. Aí não serve de nada. Do universo, acho que ele já respondeu. Renata, não estou conseguindo ler tua pergunta. Está escrito. Se puder repetir. Rash PN. De que forma seria se libertar do pensamento que iria contra o amor universal? Não acreditar nele. Por exemplo, se agora vem um pensamento de pejar pelas vítimas do avião que caiu. Isso pareceria um ato amoroso, este pejar. Mas este pensamento que lhe passa pela mente, que fala em pesar pelas vítimas, é um amor material, porque ainda é um amor dirigido a alguém. Você diz, olha, tá certo, o humano vai ter pejar, mas eu, como quero amá-lo universalmente, não vou me prender a esse pesar. E aí dessa ideia do pejar lhe embola. Rafael, esses portais estão relacionados a vidas anteriores? Não, são atitudes conscienciais, consciência. Nada tem a ver com vidas. Anderson, com esse negócio de meditar, acho que estou ficando meio maluco. Até a fome estou perdendo. Poderei ficar maluco de vez? Que bom se você ficasse maluco pelos valores humanos. Porque o maluco humano é o chão espiritual. Anton. Joaquim, boa noite. Por acaso, há 1 ou 2 semanas, o senhor comentou que a expressão cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Não é ensinamento dos espíritos, e sim de Kardec. Onde encontrar isto? Livros póstumos, memórias póstumas, uma coisa dessas. É o último livro que foi publicado depois da morte de Kardec, que tem alguns textos que ele escreveu e que tem as coisas que ele escrevia no jornal da Primeira Federação Espírita, Fancheja, né? Renato. Yoga é o caminho, ou seja, a reflexão do primeiro pensamento. Quando o primeiro pensamento for amor universal, a yoga não será mais necessária? A yoga terá não é atingida, terá sido caminhada. Se a yoga é o caminho, quando você se liberta do
que não é amor universal, você caminhou. Nunca apareceu, cara. Não segue o segundo, caminhar também. Rob Gol. Joaquim, tem pessoas que quando meditam mentalizam proteção para si mesmo, familiares e para todo mundo. Isso está errado? Se tivesse errado, ninguém faria. Se tem gente que faz, não é errado. Agora é egoísta. Veja, é certo porque não existe certo nem errado. É certo porque a pessoa faz e acha que deve fazer. Então é certo. Agora, por isso não é errado. Agora, isso é uma atitude universalista? Não, isso é uma atitude individualista, ou seja, egoísta. Você acha que você precisa pedir a Deus alguma coisa? E se Ele tem por obrigação lhe dar segundo as suas obras, Ele sempre vai lhe dar o que você merece. O problema é que você acha que merecia melhor. Anderson. Qual tipo de oração podemos fazer para o pessoal que se foi no avião que caiu? Ou não nos cabe nenhum tipo de oração para isto? Ouviu a oração? Saiu do coração, não da boca. Ame universalmente. Só fazendo um complemento. Eu hoje estava vindo para cá e escutei eu não lembro, uma palestra, acho que em 2004, quando houve aquele maremoto, onde o senhor diz Amor ao próximo. amor ao próximo. Inclusive, se puder, quem que perguntou? Anderson. Vê que o pessoal da sala, eles sabem. É sobre o maremoto que houve. O pai Joaquim dá uma explicação sobre esse sentimento que a gente tem de dó, essas coisas aí não é uma coisa muito boa. Vamos lá. Diego Cajueiro. Pai Joaquim, a palavra ego, que comumente é usado aqui, refere-se ao manas inferior, dos termos da teosofia? Não, o que eu uso como ego é a personalidade humana, o conjunto de ideias e valores que estão presentes no ser humano. Este conjunto de ideias e valores forma uma personalidade. Isso eu chamo de ego. Ego para eu é uma personalidade, não importa a que nível seja. Existe ego humano, existe ego espiritual. O ego espiritual não tem nada a ver com o ser humano. É um conjunto de verdades espirituais que não está presente no ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um ego humano, ou seja, um conjunto de valores humanos. Ego para mim é isso, conjunto de valores. Conjunto de ideias que dão valores. Renato, o que é o tal? Se você perguntar para eu o que é o tal, eu vou ter que lhe responder como está para os tauíta, como Lao Tse ensinou. O tal é indescritível. O tal é tudo. O tal é Deus. Não existe uma definição para o tal. Não existe uma forma de lhe explicar o que é o tal. Porque você e todos os seres humanos não possuem valores para compreender o tal. Neis, Pai Joaquim, o meu espírito pode estar trabalhando, por exemplo, no resgate desses egos que se foram? Caso seja assim, o meu ego pode sentir diferença na frequência, tipo ter mal-estares?
Seu espírito não pode estar trabalhando no resgate dessas pessoas, porque não há pessoas a serem resgatadas. Primeira coisa. Segunda coisa, você, espírito, está fazendo um grande trabalho. Está encarnada. Acabou, não tem outro trabalho. Quem faz esse tipo de coisa, que vocês chamam de resgate, que não tem nada a ver com resgate, é outro tipo de espírito, é espíritos em outras etapas de evolução, em outras missões e outras provas. Sargeneto, se ao caminhar esvazio minha mente e não penso em nada, poderei estar em meditação? Eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. Se você conseguir esvaziamento, não tiver nenhum pensamento, nenhuma percepção, você está morto. O ser humano não consegue ficar com a mente vazia. Ah, tem gente que diz que consegue. Você também pode dizer. O Will005, se ele puder repetir a pergunta, porque eu não achei pergunta aqui para trás. Zito 1. Essas ideias da personalidade, o ego, são intuições que recebemos de espíritos, apenas interpretamos os atos com amor ou não? Não, você não recebe. Você é o ego. Você é o conjunto de ideias. Você não tem ideias. Você é a ideia. O espírito recebe ideias, mas você não é o espírito. Você hoje é esse conjunto de ideias. Por exemplo, você se acha homo? Você não é homo, espírito não tem sexo. A ideia de ser homo é você. Você não é, tem a ideia de ser. Renato, se você puder repetir a pergunta e tirar os acentos, que fica difícil de ler aqui. Eu aguardo a sua repetição. Francérgio Mota. Pai Joaquim, o ego pode trabalhar em qualquer atividade ilusoriamente espiritual, terapias, sem se tornar o fazedor ou o terapeuta? Salve, né, moço? Não, o ego não trabalha em nada. O ego é o trabalho. O ego não dá passe. O ego é o passe que é dado. O ego não se faz, trabalha com comoterapia. Ele é o trabalho. O ego é a personalidade humana e o acontecimento está dentro dessa personalidade. Não acontece fora. Então ele tem a ideia de estar dando passo. Ele não está dando passo. No universo. Pai Joaquim, o senhor poderia explicar sobre a vivência simultânea? Vi algo sobre 11, em dimensões diferentes, mas simultaneamente, ou seja, 11 consciências? Deixa eu repetir a pergunta. Pai Zacopedi, eu não falo em 11, eu falo em 7. 7 consciências. É o que você está usando o www. Para aparecer essas letrinhas aí, tem outras coisas funcionando por trás, não tem? Você tá vendo a realidade dessas coisas sendo criadas para aparecer a letrinha? Não, você só está vendo a letrinha. É a mesma coisa. As 7 consciências funcionam, mas você não tem consciência do funcionamento delas. Só dessa última. Neis. Enquanto dormimos, podemos estar prestando ajuda no astral como ego? Ego não presta ajuda. Ego não faz nada. Ego é a ideia de fazer. O ego nada faz. Ego é ideia. Mundo mental. Mais nada que isso. Eu vou querer complementar a pergunta da Neis. Se a gente, vamos supor, está dormindo, diz que a gente sai do corpo, a gente sai com esse ego aqui, mesmo estando numa outra dimensão. Não está ajudando alguém, ou fazendo alguma coisa, ou aprendendo, enfim, fazendo algo com esse ego? Não com esse ego está dormindo.
Esse ego está desligado. Este ego não está consciente. Qual ego, então? No cheto. Ele perguntou em qual ego? No cheto. Qual é o seu nome? Gaego. Gaego não é seu nome. Gaego é uma consciência. É a sétima. Na hora que você está dormindo, o gaego está dormindo. Você está numa sexta consciência. O gaego está dormindo. O ego humano não faz nada. Está desligado. E o espírito está ligado em outra personalidade que não tem nada a ver com o gaego. Mas pode ser. O espírito, não o ego. O espírito pode fazer alguma coisa. Mas, veja, nesse trabalho de elevação espiritual, quem está encarnado para fazer o seu trabalho de elevação espiritual, vamos botar assim entre a APA, não tem tempo para isso. E essa história de sair do corpo? E essa história de sair do corpo quando está dormindo? A gente sai com a personalidade que está aqui encarnada. Não, você não sai com a personalidade que está aqui. A personalidade está aqui, está desligada, você está na sexta consciência. Foi o que eu lhe piquei semana que passou sobre reencarnar. Você hoje está com a sexta consciência encarnando na sétima. Então, quando você está desligado da sétima, você está na sexta. Mas a sexta não tem nada a ver com a sétima. Por exemplo, a sétima pensa que é homo. A sexta não tem mais essa coisa de homo ou mulher. Então vamos lá como exemplo. Um monte de livro espírita aí, tá o médium aqui dormindo, que vai ter uma aula lá, não sei do que, o cara sai do corpo, vai ter a aula, volta, não é mesmo estando em outra consciência, em outra dimensão. Ele não estaria com o mesmo ego do médium que está aqui para aprender? No monte do livro espírita que está aí, existe cidade espiritual, existe umbral, existe tudo isso. E nós já viu que não tem. Primeira coisa. Segunda coisa, aonde está o livro espírita que você leu? Foi escrito pelo autor ou por você? Por você. Quando você lê, você escreve o livro espírita para você. Então, moço, tudo que está no livro espírita é prova. Faz parte da consciência humana. Com relação à viagem astral, espíritos podem estar encarnados na sétima consciência, mas serem missionários, então vão fazer espíritos. Agora, tudo que você se lembra que fez durante a viagem astral, não foi o que você fez durante a viagem astral, mas é uma lembrança que está nessa sétima consciência. Acho que é isso que você, vamos dizer, tão se perturbando com essa coisa, achando que o que você lembra é o que você fez, e não tem nada a ver. Peraí, gente, eu me perdi aqui agora. MG Couto, na meditação, podemos direcionar aos sentidos do espírito, se assim convir, ou também ao corpo físico, para nos trazer benefícios, ou a meditação traz benefício mútuo? Você pode fazer o que você quiser para meditar. Agora, se você medita buscando o benefício, cadê o amor universal? Eu não falei em meditar para buscar benefício. E que é a meditação que vocês conhecem, que é o entrar em contato com como? Isso não existe. Não se entra em contato com como através de ego. Ego não existe para ir ao como. Aliás, já está no como. Nós vamos ver isso semana que vem. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem que parar e pensar. Ah, eu gosto muito da minha mãe. Isso é amor universal? Não! Isso é gostar da mãe, isso é amor individual. Então eu vou deixar isso embora, não vou me prender a isso. Isso é a meditação que eu estou falando. Nada tem a ver com viagem astral, nada tem a ver com Kundalini, nada tem a ver com o Igashi, o cosmo. Não! Meditar é parar para pensar o pensamento.
Diego, o espírito interpreta os acontecimentos através do ego? Ele assiste os acontecimentos segundo o que ele programou? Não! O espírito não interpreta nada. O espírito recebe uma ideia, que é o que nós chamamos de ego, é a ideia, recebe aquela ideia e ele ama ou não ama, universalmente. Só isso. Anderson, por que estamos sendo acordados com esses solavancos? O tempo é curto? Não há mais tempo para ser acordado com leveza? Olha, faz de 7.000 anos que estão tentando acordar vocês com levejas. Vocês nunca acordaram. Tem uma hora que tem que sacudir. Renato, Kim, encontrei a frase de Kardec no Livro dos Espíritos, capítulo Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Acho que deve ser para o senhor comentar. Não sei a que fase você se refere que assou, mas não é isso que eu quero falar hoje. Nada tem a ver com o sonambulismo, nós estamos se perdendo. Vamos se sentar no meditar como peixar o peixamento, e não como sonambulismo, como dormir, como nada disso. Rob Gol, já que o espírito não tem sexo masculino ou feminino, ele tem as duas forças juntas, em essência? Que força! Masculino e feminino não existe, isso é ideia que puseram na sua cabeça. Clibar, salve pai. O que significa quando os mestres hindus falam para que permanecemos no vazio e no silêncio? Que vazio e que silêncio é esse? Vazio de alguém ou alguma coisa. Por isso não pode ter um direcionamento amor universal. No vazio de ninguém, você não ama ninguém. Você não ama nada específico. E o silêncio é sem comentários. Não tem por que amar. Viva no vazio, ou seja, sem ninguém específico ou nada específico na sua mente. E viva em silêncio, ou seja, não dizendo nada sobre ninguém, ou nada, ou qualquer coisa. Renato, um templo taoísta diz que está revelando o tal hoje, e não revelaram antes, pois estamos no tempo para isto. Pode comentar? Poxa, se alguém conseguir revelar o tal, e o próprio Lao Tse diz que não pode, esse alguém deve ser melhor que o Lao Tse. Rafael, como ficam as interferências, influências, sei lá, dos obsessores no ego das pessoas? Como se relaciona? Isso nós conversa outro dia, não agora, por favor. Alma Maria, então foi essa sexta consciência que sonhou com as aranhas gigantes? Não, a sétima, porque você tem consciência de ter sonhado. A sexta, vamos dizer assim, viveu outra coisa. E a sétima interpretou essa outra coisa que foi vivida pela sexta como aranha. Neis, existe alguma parte em mim que possa estar prestando ajuda no astral? Não. Só no espírito. Para você poder ajudar alguém em alguma coisa, você teria primeiro que existir. E você é uma ilusão, você não existe. Desculpa, não é só você, todos. San Geneto, dizem que os espíritos se encontram por afinidades. Este grupo que aqui estuda se encontra espiritualmente quando os egos dormem? Não necessariamente, porque espírito não precisa estar junto. Ele está junto em face de pensamento e não fisicamente. Anderson, outro dia quando dormindo, lembrei-me que estava expandido, como se ocupasse o todo e flutuando. Não via e não ouvia nada, mas tive a sensação de que era-me dado uma experimentação do que poderia ser fora do ego. Isto é possível? Moço, deixa eu fazer uma pergunta, você responda por ele, por favor. Quando você está dormindo,
Você sabe de alguma coisa que está acontecendo? Não. Diga aqui. Não. Quando você sabe de alguma coisa que aconteceu quando você está dormindo? Eu não me lembro de algo. Ou seja, depois que acorda. Com certeza. Então depois que acordou não tem nada a ver com o que aconteceu antes. É só uma ideia do que aconteceu antes. Que não quer dizer que seja aquilo. Vamos separar bem. O que acontece quando vocês estão dormindo entre a APA não é o que você se lembra de ter acontecido. E tudo que acontece enquanto você está dormindo, você não tem consciência porque está inconsciente. Então não adianta ficar falando de sonhos, porque você não sonha. Você tem uma ideia de ter sonhado. É outra coisa. No universo. Pai Joaquim, não sei se alguém perguntou ao Senhor já, mas sinto, e outras pessoas também dizem, que o tempo está mais rápido, mesmo não existindo para o nosso ego. O porquê disso? Porque você está mais velho. Repare que só os velhos dizem que o tempo está mais rápido. Os novos não falam. Isso é uma percepção daqueles que têm mais idade e consciência do que fazem. Desde que o mundo é mundo, sempre os mais velhos dizem que o tempo está mais rápido. Então eu vou continuar. Eu vou falar um pouquinho as perguntas, senão eu não vou falar do chunto de hoje. Vamos continuar. Então eu disse que para toda a linha oriental, a meditação é a yoga, o caminho entre o céu e a terra. E disse que você deve meditar pensando o pensamento e libertando-se daqueles pensamentos que não traduzem o amor universal. Como se libertar desse pensamento? Essa é a pergunta que eu não vi aí. Vocês me perguntaram sobre sonhos, sobre isso, sobre aquilo, mas ninguém me perguntou como separar um pensamento do outro. Como eu me libertar? E eu vou citar 2 mestres para falar em como se libertar. Primeiro, Krishna. Há uma pergunta do Arjuna, no Bhagavad Gita, aonde Arjuna diz assim: Senhor, se existem diversos tipos de discípulos que estão corretos, qual é o maior, é aquele que mais lhe agrada? Porque o Krishna tinha dito que existia aqueles que sabiam os Vedas, aqueles que cantavam mantas, aqueles que praticavam ações, isso, aquilo outro. E o Arjuna quer então saber qual o mais importante, ou seja, qual aquele que percorre a yoga. E a resposta do Krishna é muito interessante. Ele fala no sacrificador, naquele que sacrifica, que faz sacrifícios. Este para Krishna é aquele discípulo que percorre a yoga. Isso para nós nos ajuda muito a entender como se libertar deste pensamento, que não traduz um amor universal sob a ótica humana. Fazer o sacrifício. Que sacrifício é esse? Krishna ensina: aquele que sacrifica suas paixões e seus desejos em nome de Deus. Por exemplo, eu falei aquele que reconhece
no pensamento que diz eu amo minha mãe, como há um amor material, deve, para se libertar deste pensamento, sacrificar este amor a Deus. Vou dar um exemplo. Vou tentar explicar. Vem o pensamento, durante a meditação, eu amo a minha mãe. Diga, eu amo a minha mãe. Mas Deus, eu sacrifico este amor por ela, pelo amor a você. Ou seja, eu abro mão de amar a minha mãe para amar a Deus. Este é a yoga, ou o caminho da libertação. Através da meditação, identificar os amores materiais e sacrificar este amor no fogo do amor a Deus, como quis Nishina, só que no Bhagavad Gita se fala no amor a mim. Mas este mim é com M maiúsculo, então não é Krishna, é Deus. Ou qualquer nome que você queira dar. Então você, vamos dizer assim, localiza um pensamento que traduz um amor material. E você sacrifica na fogueira do amor a Deus esse amor individual. Olha, eu amo muito a minha esposa, mas eu sacrifico esse amor, vou me libertar desse amor individualista pelo amor a Deus. Eu queria muito de arrumar um emprego. Isso é um amor. Eu vou me libertar desse amor, sacrificando este meu amor pelo emprego que eu não tenho, na fogueira do amor a Deus. Ou seja, em outras palavras, amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a yoga que o Krishna ensina. É a meditação com a prática do sacrifício dos seus amores individualistas a Deus, ao amor por Deus. Buda fala quase que é a mesma coisa. Buda diz, você precisa, na meditação, reconhecer suas paixões e desejos. Porque paixão é um amor. E ao reconhecer esse amor, você deve desapegar-se dele. Ou seja, olha, eu amo extremamente a minha mãe, mas eu vou me desapegar deste amor. Eu vou me libertar deste ter que amar, ou deixar amar. Porque o amor humano que é condicionalidades, o amor humano que é verdades, o amor humano que é obrigações. E você se liberta dele. Eu amo, mas eu vou me libertar deste amor para poder caminhar a yoga, ou seja, cegar a Deus. Então com isso nós vemos o amor universal para os mestres orientais dentro da lógica humana. Como amar, seguindo os ensinamentos dos mestres orientais? Praticando a meditação, a yoga verdadeira, libertando-se, reconhecendo os amores que são materiais, aqueles que têm como, quando, onde, porquê,
para quem e especialmente dirigida a uma pessoa, e sacrificando, desposando-se deste amor, em nome do amor a Deus. Volto a dizer, é a síntese, é uma implicação da frase amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o amor universal dentro da lógica oriental. Se tiver a pergunta. A Neissa faz um comentário. Pai Joaquim, eu insisti na pergunta porque estava vivendo uma mentira. Grata pelo esclarecimento. Will, sua pergunta entrou agora. Não tem nada de bloquear ninguém aqui, tá? Então vou fazê-la. Will, como poderemos ter merecimento ou não sobre nossas obras se nós nada fazemos? Tudo é feito por Deus. Você faz. Você ama egoisticamente ou ama universalmente. Isso é a única coisa que você pode fazer. Essa é a obra. O espírito não fala, o espírito não ouve, o espírito não vê, o espírito sente, ama. O espírito não tem baço para dar um pato, fazer comida para dar para os outros. Então a obra não é fazer comida. E também se você faz comida, mas para garantir o seu terreninho no céu, que valor isso tem? Cristo já falou, Deus julga a intenção de cada um. E a sua intenção não era dar comida, ela garantir o seu lugar no céu. Isso é universal ou isso é individual? Isso é socorrer os outros ou buscar ganhar, usando os outros para isso? Zito, os egos mais universalistas devem ser egos de espíritos mais evoluídos? Não existe ego universalista. Todo ego é egoísta por natureza. Se ele tiver verdades mais universais, este ego não é universalista. É egoísta através das verdades universais. E eu conheço muito ego que diz assim, olha, eu tô certo porque eu ouço Joaquim. Este ego é universalista? Ele se acha certo. MG Couto. E os videntes, o que eles veem? É real ou ilusão? Como é que alguém pode ver o que Deus não mostra? E se Deus mostra, alguém vê? Não, ego não vê nada. Tem a ideia de estar vendo, e esta ideia é Deus que dá. Então Deus não mostra. Deus cria na mente primária do espírito a ideia de ser um vidente que está vendo. Sangeneto. Krishna nos fala sobre não sermos afetados na alegria ou na dor, nem com um torrão de terra ou quilos de ouro. Seria a consciência do amor universal focar que tudo é Deus? Você falou uma coisa perfeita. Por favor, leia o que ele falou até eu mandar você para lá. Krishna nos fala sobre não sermos afetados na alegria ou na dor. Ele não falou para não ter alegria nem dor. Ele falou para você não ser afetado. Então vem a alegria, o prazer, vem a dor. E você sacrifica o prazer e a dor na fogueira do amor de Deus. Exatamente isso. Você não é não ter prazer ou não ter dor. É quando a dor vier, através da meditação, a dor ou prazer, através da meditação, você identifica que é prazer ou dor, e aí sacrifica tanto um quanto o outro, pelo amor a Deus. E nós estudamos o Bhagavad Gita, a gente está lá no www, e lá eu falo isso. Este sacrifício é o maior, a síntese do ensinamento de tudo que Krishna fala. FB Alvim. Não tenho a mínima ideia do que seja Deus. Eu acho que é a unidade, a qual todos pertencemos. Como amar o que não sabemos ou entendemos?
Se você ama o que sabe e o que entende, você está amando a quem? Ao que você entende, ao que você sabe. Você está amando você mesmo. O grande barato de amar a Deus é amar alguma coisa que você não sabe o que é, que você não sabe quem é, que você não tem a mínima noção e que ama a si mesmo. Aí você está amando a Deus, porque você está amando acima de qualquer compreensão. Isso se chama fé. Quando você ama apenas aquilo que você compreende, ou seja, acha certo, você só está amando você mesmo. Anderson, é possível amar universalmente sem o uso da meditação e do sacrifício? E as crianças de hoje, são todas destinadas ao mundo de regeneração ou também terão que sacrificar suas vontades desde já? Primeira coisa, é possível, como quem falou? É possível amar universalmente sem uso da meditação? Amar universalmente sem uso da meditação? Não. Sem o uso da meditação, você não sabe nem o que está fazendo. Sabe, você acha que você não tem a mínima noção. Você, vamos dizer assim, você é um barquinho sem vela, sem leme, de que o mar lhe empurra para onde vai. E você acha que você está indo. Quando você medita, você começa a descobrir, isso nós já falamos no trabalho anterior sobre a felicidade. Quando você medita o seu pensamento, você começa a descobrir coisinhas que você nem sabia. Por exemplo, que você não quer o carro. Você quer tê-lo que os outros têm. Não, sem meditar não se vai a lugar nenhum. E as crianças que estão nascendo hoje? Não há criança nascendo, há ego sendo criado e espíritos velhos. Muitos já estão no mundo de regeneração e muitos ainda estão no mundo de pobre expiação. Renato, Kim, você falou, mas não entendi. O que significa a palavra yoga? A ligação entre o céu e a terra. E essa ligação se faz através da meditação, fechar o próprio pensamento e sacrificar no fogo do amor a Deus toda a sua intencionalidade, todo o seu amor individual. Isso se chama yoga. As posições que você vê por aí servem apenas para relaxar o corpo, para você poder raciocinar. O raciocínio. Raimundo Santana. Joaquim, já acompanho o trabalho com o senhor há meses. Então, perdão pela pergunta primária que irei lhe fazer. Estamos nos preparando para algo? Se sim, o quê? Eu já disse aqui. Primeiro que está aqui não é vantagem. É perigo. É perigoso. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos dizer, se hoje você tem umas ideias mais universalistas, tenha certeza que será cobrado sobre isso. Agora, por que nós faz tudo isso? Não sei, tem que perguntar a Deus. Por que é vocês que estão aqui e não outros? Não sei, tem que perguntar a Deus. Agora, posso lhe garantir que é o seu merecimento, positivo ou negativo, é o seu merecimento estar aqui. Porque Deus dá a cada um segundo suas obras. Diego, o ego é como se fosse um programa, através do qual o ser humano vivencia os acontecimentos, toma decisões, etc. Como um computador que sem programas devidos não consegue realizar determinadas tarefas. Só tem uma coisa. O programa é separado do computador. Mas o ego não é separado do ser humano. O ego é o ser humano. O ser humano é o programa.
do computador universo. Esta é uma coisa que eu preciso deixar muito clara. O ser humano não é alimentado pelo ego. Ele é o ego. Porque é a personalidade, inclusive o corpo. O corpo é uma percepção que é zelada pelo ego e não existe fora do ego. Então, se você separar isso e puser o ser humano como um programa que está presente no computador universo, eu concordo. Mas se você disser que o ego alimenta o ser humano, eu não concordo. O Raimundo Santana comenta: amar universalmente, certo? É para isso que nós estamos sendo preparados. Você está sendo preparado para ter verdades humanas sobre o que é amá-lo universalmente. Verdades humanas. E isso é a prova de um espírito que você acha que é você. Ou melhor, que ele acha que é você. MG Couto: Jesus foi 100% universal há 2000 anos? Coitado. Jesus não. Jesus era um personagem, era um ego. Jesus não é espírito. Tinha um espírito ligado ao ego Jesus. Mas Jesus não era. O Cristo era. 100% universal. Jesus não. Neis: meditar é você estar atento a si mesmo, estar prestando atenção ao que há no pensamento, no sentimento, e aí sacar se é universalista ou não. Certo ou ainda não é isso? Não está atento a você mesmo. Está atento ao pensamento. Não é a você. É ao pensamento. E aí vem o pensamento. Fala alguma coisa. Nós já conversamos sobre isso na felicidade sob a ótica humana. Você ouve. Para e diz assim, isso aqui é material ou isso é universal? Ah, isso é material. Então, em sacrifício a Deus, queimo este pensamento. Alessandra: pai Joaquim, não entendi como funciona esse sacrifício na prática, já que vamos sempre oscilar entre o prazer e a dor. É uma atitude sentimental? Sim, eu já disse isso aqui, eu já fiz. E essa mesma conversa eu já fiz com outras palavras. Vou lhe dar um exemplo. Se o amor à sua mãe lhe separa de Deus, diga, eu prefiro Deus do que minha mãe. Se o amor ao seu filho lhe separa de Deus, porque você tem um amor individualista, e quando você está amando individualista e amando individualmente, você não está amando a Deus, amando universalmente? Diga, não, eu prefiro amar a Deus, então para amar a Deus eu não posso estar preso a este amor. Olha o que eu disse para o moço, não é não ter prazer ou dor, ou não ter este amor, mas é não piolijar este amor. Gilmocho aqui mandou beijo pro filho. Isso quer dizer que ele está preso? Não. Porque ele não vai buscar o melhor para o filho, humanamente falando, porque ele prioriza o amor universal. Ele não vai querer evitar que o filho tenha seus tombos, não vai se preocupar com o filho, porque ele prefere o amor universal. Então ele tem o amor pelo filho, mas não deixa este amor pelo filho interferir no amor universal. Esse é o sacrifício. Sacrificar tudo que está embutido naquele amor material pelo amor a Deus. Pai, eu tento fazer isso, mas vai explicar para a mãe dele isso daí.
Põe aqui que eu tenho que comentar isso. Chefaoma vai picar isso pra mãe dele. De culpa, mãe dele. O problema é dela. Não dá pra você se preocupar com a mãe e quando você faz isso, se preocupar com a reação de qualquer um, você não está priorizando o amor a Deus. Então, se aquela nossa célebre frase, não entende? Dane-se. Desculpa, viu, moço? Eu não estou falando mal da sua mãe, não. Ele sabe disso, pai. Já me perdi aqui de novo. Messias, Deus dá segundo as suas obras. Qual obras são essas? Fazemos o quê, se tudo quem faz é Deus? Amar. Se você ama individualmente, se você ama egoisticamente, você zela um karma, um recebimento futuro, um momento futuro. Se você ama universalmente, você recebe outro karma, que no budismo é chamado de dharma. Mas é karma. Alguns chamam de karma positivo, negativo, mas tudo é karma. Você recebe de acordo com a sua capacidade de amar. Ou, melhor, você recebe de acordo com o amor que você sente. Esta é a obra. Fran Sérgio Mota. Estar meditativo é estar acordado para deixar ir e vir, entre parênteses, assistir, a passagem da multiplicidade dos eventos, sejam eles a favor ou contra a vontade do ego? Não é só deixar passar. É receber cada evento, analisar esse evento, descobrir se esse evento lhe liga a Deus ou não, e separar os olhos do tico. Não adianta nada você só assistir o evento, porque você assiste e pode se prender. Agora, se você separar os olhos do tico, olha, isso não faz parte do mundo universal, então eu abro mão dele, sacrifico ele, por causa da minha boca de universalidade. O MG Couto agradece. O Diego também agradece. Zito. Joaquim, já ouvi dizer que você não é autor do que fala. Só lê. Uma vez conversei com você pessoalmente em um centro. Você estava lendo também. Pode explicar como funciona essa leitura? Não, você não conversou com eu, você conversou com o outro. Eu não sou Joaquim, o ego é pai Joaquim. Agora tem diversos espíritos que usam egos chamados pai Joaquim. Agora posso lhe picar essa leitura. Essa leitura é assim, senhor, o que eu faço agora? A ideia vem à mente. Claro que nós brinca, como eu brinquei com o moço do Rio Carlos, dizendo assim, tirar o papel da minha frente, mas não existe papel aqui. É que vocês imaginam que um mentor vai pensar nas coisas, vai ver qual é o melhor para lhe dizer. Mentor consciente nenhum faz isso. Ele só diz assim, senhor, eu estou aqui, e agora? O que você quer que eu diga? Por isso eu não digo o que eu falo. Porque se eu disser que eu sei o que eu estou falando, eu afastei Deus de eu. Neis, Jesus era médium, recebia o espírito crístico? Jesus era um ego, que dentro da programação tinha a ideia de ser médium, e que recebia, através de um espírito que vocês chamam de Cristo, as ideias que Deus, vamos dizer assim, criava. Cristo não pode criar nada. Nem o Cristo pode criar. Aliás, ele sempre disse isso.
Faço aquilo que meu pai me manda fazer. E vocês ainda acham que ele fazia cula. E vocês ainda acham que ele dizia. E vocês ainda acham que ele ensinou. Ele sempre disse que eu só faço a vontade do Pai. E esquece Cristo, esquece Jesus. Jesus é igual a você. Era um ser humano, uma personalidade humana, um ego. Deu para entender, Teia? Se não, eu repito a sua pergunta depois, tá ok? Nesse, quando você fala em Deus, Deus é a energia da vida? Deus é um ser responsável pela minha existência? Afinal, quem é Deus? Eu já cansei de responder isso, eu vou lhe responder mais uma vez. Deus é alguma coisa que você não vai ter noção do que é. Agora, se você acredita que ele é alguma coisa, quem me é chaquença, que é um amor individualista, pelo amor ao Deus verdadeiro. O grande problema do mundo ocidental é a ideia do Deus único, do Deus Ser, a ideia de um homem-Deus. Não existe isso. Deus é alguma coisa, uma coisa, vamos dizer assim, que vocês não podem ter ideia do que seja. Eu não vou nem dizer superior, inferior, puro, isso nada, porque vocês não fazem ideia. Deus não é puro, Deus é a pureza. Se vocês não sabem o que é a pureza, como é que vocês vão saber o que é Deus? Deus não é justo, Deus é a justiça. Deus são as coisas no seu mínimo detalhe, na sua mínima concepção. E vocês só têm uma visão macro. Então queixam a busca de saber o que é Deus, quem é Deus, porque isso, como ensina o Espírito da Verdade, vai lhe levar como é que se fala aquele lugar que você não sai? Labirintos. Vai levar vocês a labirintos que vocês não vão conseguir sair. E aí vão deixar de fazer o que tem que ser feito. Amar a Deus. Enquanto você quer saber quem é Deus, você não ama a Deus. É o que eu respondi para o moço agora há pouco. O grande barato é este. Você tem que se entregar totalmente, amar profundamente alguma coisa que você não sabe o que é. Isso se chama fé. Agora, se você souber quem é Deus, se você tiver uma ideia quem é Deus, você não está se entregando a Deus. MG Couto, como o ego que somos, vai ser difícil amarmos universalmente, assim como o Mestre Jesus, ok? Perfeito! Só que não igual o Mestre Jesus, que ele não amou universalmente. Quem ama universalmente é Cristo, não Jesus. Perfeito, você não vai conseguir. Agora, se você acha que pode tentar, então pelo menos tente. O grande problema de vocês é que vocês nunca querem tentar. Vocês só querem conseguir. E como é que alguém pode conseguir alguma coisa sem tentar? Vocês não gostam de... nenhum ser humano gosta de começar um trabalho pelo início. Só gosta de chegar na hora boa, a hora da festa. Tem que chegar na hora do suor. Então tente, mesmo sabendo que não vai conseguir. Quem sabe você consegue? Renato, podemos dizer que vivemos em um mundo da ilusão? E devemos interpretar essa ilusão para entender a verdade? A yoga seria essa interpretação ou caminho para? Veja, você não vive um mundo de ilusão. Você é a ilusão que o espírito vive. É diferente. Você não vive num mundo de ilusão. Você é a ilusão que o espírito vive. Primeiro detalhe. Se você é ilusão, como é que a ilusão pode interpretar o que é ilusório e o que não é? Se elas próprias já é uma ilusão. Possível, né? Não, moço. Se você acha que você pode fazer, tente fazer. Se não conseguir, não conseguiu. Se conseguir, conseguiu. Hobby Goal. Então,
está tudo sempre certo na vida da gente, pois Deus está por detrás de tudo. Portanto, não há nada a temer nem a querer, pois tudo apenas é. Só vou tocar uma palavra. Nada na sua vida está certo. Sabe por quê? Se houver o certo ou o errado. É impossível haver um certo sem haver um errado. Vamos dizer assim, tudo na sua vida está perfeito. Porque Deus é a perfeição. Messias Aguiar, o mundo em que vivo só existe em mim. Poderia falar mais sobre a interconectividade de tudo e como o outro recebe o amor que supostamente lhe damos? Tá certo, e com isso eu já vou aproveitar e falar do próximo Tabai. A partir da semana que vem, nós vai continuar nessa lógica que nós vem falando a seres humanos. Primeiro nós falou da felicidade, não é isso? A felicidade universal sob a lógica humana. Depois nós falou sobre o amor universal sob a lógica humana. E a partir da semana que vem nós vai falar do universo universal pela lógica humana. Parece estranho falar do universo universal. Mas é verdade. Porque falar do universo que vocês conhecem, isso é para, como se fala, cientista humano. Não é desse universo que eu vou falar. Eu vou falar do outro universo. O universo. O universo universal. O universo real. Claro que para falar sobre isso, eu vou precisar usar compreensões humanas. E por isso é o universo universal pela lógica humana. E aí dentro desse assunto, nós vamos falar macro e micro. Ou seja, do universo como um todo e vocês dentro do universo universal. E aí eu vou explicar isso mais calmamente. Tá certo? Neis, como faço para deixar de pensar logicamente e passar a ser somente? Sendo lógico. Sim, sendo lógico. Isso é lógica humana. Então, eu vou me libertar disso. Isso é fundamentado em razões humanas. Então, logicamente, eu tenho que me libertar disso. O problema não é ser lógico. É que lógica você aplica. Sob que lógica você vive. Não existe como deixar de ser lógico. Porque todo raciocínio faz parte da lógica. É fundamentado em lógicas. Mesmo para você analisar o que é universal e o que não é universal, você vai ter que usar uma lógica que lhe diga o que é e o que não é. Então o problema não é ser lógico. É que lógica você aplica? É a lógica humana ou a lógica universal? E é por isso que nós estamos fazendo esses trabalhos, tentando transferir para vocês, dentro da lógica humana, uma lógica universalista. Para você reanalisar a vida por outra lógica. Anderson pergunta: esses egos de espíritos que se acham extraterrestres já atingiram a consciência do amor universal e serão capazes de nos ensinar mais ou só virão com outros objetivos? Olha, se é ego, não, o ego não é nem deixa de ser. Ele será o que Deus fizer dele.
Então ele não vai ser lixo ou ser aquilo. Ele será o que Deus fizer. E esses egos virão para universalizar. Então, por lixo, terão que ter uma lógica mais universalizada. Só isso. Agora nós vamos falar de ET, quando falar do universo universal. Robigol, Jesus era em parte extraterrestre? Jesus é ego. Ego é um ego humano. Então era terrestre, nada de extraterrestre. Vocês estão confundindo Jesus com Cristo. Jesus é o médio, o cheiro humano. O Cristo é a pomba que desce sobre Jesus no Rio Jordão. São dois espíritos, duas coisas distintas. Neis, Pai Joaquim, o Firmino assimila os seus ensinamentos? Se esse é um ego, o ego pode assimilar alguma coisa? O que Deus fizer ele fazer. Aliás, é o que Deus faz. E vocês pensam que ele pensam que é ele. Mas se ele é um ego, ele é uma ilusão. E como uma ilusão pode agir? A não ser ilusoriamente tendo a ilusão de agir. Lucélia. Pai, não luto com a tristeza nem com a alegria, e me vejo indo atrás de um e outro, e que são transitórios. Daí me lembro dos ensinamentos e acho tudo uma besteira, um exagero. Acho que a única coisa que entendi é que tudo é transitório, e por mais que eu sofra, é transitório. É isso. Louvado seja Deus. Se você conseguir, vamos dizer assim, entender que tudo é transitório, como vocês mesmo dizem, não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe, e mantenha o equânime durante isso, não tem problema algum. Neis, dizem que a única coisa que alguém pode tirar de outro alguém é quebrar suas ilusões. Tô vendo que mais cedo ou mais tarde alguém vai me quebrar, e eu deixo de existir. Aliás, eu só faço isso, né? Eu só quebro ilusão. A ilusão de ser, de estar, de fazer, de comer, de andar, de vestir, de tudo. Eu só quebro ilusão. Se dizem, é Deus que diz. Renato, o sacrifício de tudo seria a anulação do ser humano? Perdendo meus valores e verdades, deixo de ser? E deixando de ser humano, sobra o espírito, chegam então ao fim da caminhada? Há uma confusão. Você não pode deixar de ser humano. Porque você é humano. O que você pode libertar-se é da humanidade que você vive. São duas coisas diferentes. Não é libertar-se de você, ser humano. É libertar-se da humanidade que se irradia através de você, pelas ideias. Não sei se deu para entender. É difícil colocar em palavras o que é humano e o que é a humanidade do ser humano. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, o ser humano é um ser humano. Assar-se homo ou mulher é uma humanidade do ser humano. Assar-se brasileiro ou americano é uma humanidade do ser humano. Assar-se banco ou preto é uma humanidade do ser humano. Então você é um ser humano e sempre será um ser humano. Agora o que você pode se libertar é dessas ideias humanas ou humanidade que você vive, achando que é você. Mas não é, é apenas um mundo de ideias que você tem sobre você. Rafael, Sócrates poderia ser um exemplo de pensar lógico e passar a ser? Se ele tivesse conseguido, poderia ser. Mas como ele não conseguiu, não é.
Pai, teve uma pergunta sobre Krishna e o rapaz, infelizmente, caiu a conexão, então eu vou repetir a pergunta. Krishna nos diz para não sermos afetados na alegria ou tristeza, nem com um torrão de terra ou quilo de ouro. Isso é um reflexo do amor universal. Pensarmos apenas que tudo é Deus? Foi o que eu respondi naquela hora de você, de como o moço falou, caiu, não sei da onde, nem sei para onde, mas vou responder de novo. Como você disse, ser afetado por. Então veja, não é você não ter tristeza ou você não ter prazer. É não deixar a tristeza e o prazer de afetar você. Eu estou feliz porque consegui isso, mas eu queimo sacrifico essa felicidade em nome do amor a Deus e por isso me mantenho equânime. É isso. Neis, o amor que Osho prega é amor egoísta? Eu acho que você está se referindo a um ser humano. E todo ser humano pega o amor egoísta. Por quê? Porque pega a ideia dele estar certo. Raimundo Santana, Krishna existiu? Grande pergunta. De seu tataravô existiu? Veja. Deixa eu lhe picar. A pessoa que vive ou está ao seu lado ou passa por você na rua, existe? Não. Existe você. E dentro de você existe tudo o que está fora de você. Presente ou passado. Ou futuro. Krishna é uma ideia. Cristo, Jesus Cristo, é outra ideia que está na sua cabeça, que está na sua mente. O passado não existe mais. E se não existe, nunca existiu. Só existe o presente que se sucede. É difícil responder essa pergunta, vamos dizer assim, ao nível que vocês compreendam. Mas o que você precisa entender é que toda história é história. Só vale o presente. Só vale o agora. Se você criar um Krishna agora na sua mente, ele existe. Mas se daqui a um segundo, se você não estiver criando, ele não existe mais. Porque só existe o presente. Olha, Gi, tá fedendo aqui do meu lado, viu? O moço parou para peixar. Ai, meu Deus. Vamos lá. MG Couto. Então me parece que tudo é conceito ou preconceito na nossa humanidade, ok? Tudo é conceito. Conceito formado anteriormente. Polício Vila. Pé, conceito. Tudo é conceito. Tudo é ideia. Eu já disse, viver não é uma atividade física, mas uma atividade mental. O moço coxou a cabeça. Ele acha que coxou essa cabeça com o dedo. Não. Coxou com a mente. Foi a mente que criou a ideia de haver uma cabeça, de haver um dedo, de haver um movimento de coxar, de haver a sensação de estar coçando. Tudo isso só existiu dentro da cabeça dele. E este aqui, ou qualquer outro que veja, tudo isso só existiu dentro da cabeça de quem está vendo. Nós vamos falar isso quando falar do universo universal sob a ótica humana. E toma grilo nisso, Anderson. FB Alvim, existe algo fora do amor universal? Não. Isso foi a primeira coisa que nós falamos. Tudo é amor.
Anderson. Devemos nos descondicionar? Estamos condicionados? Não, eu não diria que você está condicionado. Você é um condicionamento em ação. Não, moço, você não está condicionado. Você é o condicionamento em ação. Tudo em você é um reflexo do que lhe disseram que você é. Tudo que você acredita é um reflexo do que lhe disseram que é. Ou seja, todo você é um condicionamento. Porque você, quando nasceu, não sabia nada. E foi sendo condicionado o tempo inteiro. E agora acha que você sabe. E não vê que você só reflete o que lhe disseram que é. Raimundo Santana. Poderia fazer uma breve recapitulação do que cada mestre falou sobre amor universal? Buda, Krishna e Cristo? Cristo falou que o amor universal é o amar a Deus acima de todas as coisas. Krishna disse que o amor universal é o estado de apatia ao mundo material. E Buda disse que o amor universal é quando você se liberta das paixões e desejos humanos, mundanos. Foi isso que eles disseram. Agora, detalhes disso é tudo que nós falou nas últimas 4 semanas. Tá certo? Então, a partir da semana que vem, nós vai começar a conversar sobre o universo universal pela lógica humana. Que vocês fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês. E nós continuamos conversando semana que vem, tá certo? Boa noite a todos, até mais.